Olá, tudo bem? Esse vídeo faz parte de uma série de vídeos que eu quero gravar para discutir alguns conceitos básicos de estatística. Então, nesse vídeo, com base numa história que é simplesmente a história mais importante da estatística, eu quero esclarecer alguns conceitos que são o conceito de teste de hipóteses, o conceito de valor de P e o conceito de nível de significância alfa. Eu tenho a sensação que esses conceitos mais básicos são muitas vezes o que as pessoas que usam estatística, que são usuários da estatística, não compreendem completamente. Eu acho que isso se dá por duas razões. Primeiro, porque realmente são conceitos meio difíceis de entender e interpretar. O valor de P, por exemplo, muitas vezes a gente faz interpretações erradas e chega a conclusões erradas com base nesse valor de P. E eu acho também que isso acontece porque muitas vezes as pessoas que estão dentro de sala de aula ensinando esses conceitos, não sabem muito bem, não dominam muito bem o que esses conceitos significam. Eu já fiz muitos cursos de estatística e, em geral, na hora de explicar valor de P, rola um migué. Então, a ideia dessa série de vídeos é esclarecer isso para vocês. Essa história que vai nortear a minha explicação de testes de hipótese e valor de P, ela começa na Estação Experimental Agrícola de Rothamsted no final da década de 1920. Essa estação experimental agrícola, ela era um local em que aconteciam pesquisas, então existiam vários funcionários contratados como cientistas. E uma bela tarde, 3 cientistas funcionários dessa estação foram tomar o seu chá da tarde como bons britânicos. E um dos pesquisadores, um homem, ele serviu uma xícara de chá, colocou primeiro o leite, depois o chá, mexeu e ofereceu essa xícara de chá para a pesquisadora, colega dele, uma mulher. E aí essa pesquisadora agradeceu, falou: "Ah, muito obrigada, mas eu não gosto do meu chá assim. Eu só tomo meu chá colocando primeiro o chá e depois o leite." E aí o pesquisador que tinha oferecido a xícara para ela ficou muito intrigado e falou: "Mas não é possível que você perceba a diferença. O conteúdo está mexido." Ela falou: "Não, eu consigo perceber claramente a diferença se o leite foi colocado antes ou o leite foi colocado depois." E aí, se fossem outras pessoas envolvidas nessa história, ela provavelmente teria acabado aí. Mas as pessoas envolvidas nessa história eram o Sir Ronald Fisher, nessa época ainda não tinha o título de Sir, e a doutora Blanche Muriel Bristol, que nessa altura da história já tinha um mestrado e um doutorado. O Ronald Fisher é um dos estatísticos que mais contribuiu para o desenvolvimento de ferramentas estatísticas. Ele é o criador do teste da ANOVA. E nessa época da história ele já era um estatístico e um geneticista, e ele estava nesse momento muito preocupado com o desenho experimental, com a forma como os experimentos deveriam ser desenhados para permitir a análise de dados no futuro. E a doutora Blanche era uma algologista e é meio difícil encontrar informações sobre ela, essas informações se perderam ao longo da história. Se sabe que ela tinha um mestrado e um doutorado e que ela trabalhava com algas, e existem dados, relatos de que uma espécie de alga foi nomeada em homenagem a ela pelas contribuições dela nesse campo da pesquisa. E aí, esses 3 pesquisadores ficaram conversando e o Ronald Fisher queria arrumar uma forma de testar se a doutora Blanche realmente conseguiria diferenciar os chás, as diferentes preparações de chás. E existiam 2 hipóteses possíveis. Uma das hipóteses é de que ela não tem a capacidade de diferenciar as preparações, enquanto que a outra hipótese seria de que ela tem a capacidade de diferenciar essas preparações. E aí, o Ronald Fisher ficou pensando como desenhar um experimento que permitisse testar qual dessas hipóteses era mais adequada. Então, será que ela conseguiria ou ela não conseguiria diferenciar essas preparações? Bom, uma opção, é claro, seria fornecer para ela uma xícara
sem que ela soubesse se o chá tinha sido colocado antes ou depois e pedir para ela identificar. Só que mesmo que ela acertasse, a gente não ficaria muito convencido de que ela realmente conseguiria diferenciar, porque afinal de contas, mesmo que ela não conseguisse diferenciar, ela teria umas 50% de probabilidade de acertar. Outra opção, uma outra coisa que Ronald Fisher pensou foi que seria importante que se dar para ela experimentar a mesma quantidade de xícaras com as duas preparações e que seria importante informar a ela que existia essa mesma quantidade. Então, só que se eu apresentasse para ela duas xícaras de forma que ela soubesse que uma delas tinha o chá antes, a outra tinha o chá depois, de novo a probabilidade de ela acertar, mesmo que ela não conseguisse diferenciar essas xícaras, seria de 50%. E aí, matematicamente, Ronald Fisher chegou à conclusão de que, se ele fornecesse 8 xícaras, o resultado começava a ficar mais interessante. Então, se ele fornecesse para ela 8 xícaras de forma que 4 tivessem o chá colocado antes e 4 tivessem o chá colocado depois, e que essas xícaras fossem apresentadas à doutora Muriel de forma aleatória e verdadeiramente aleatória, a proposta do Ronald Fisher é que a ordem das xícaras fosse estabelecida jogando-se uma moeda. Então, qual seria a probabilidade de ela acertar as 8 ao acaso? Tem como a gente calcular isso? Sim. A probabilidade nessa história da doutora Muriel acertar as 8 xícaras sem que ela tivesse a capacidade de diferenciar as preparações seria de 1 para 70, ou ainda 1,43%. Essa é uma probabilidade a qual a gente consegue chegar usando análise combinatória. E aí eu te pergunto, se você oferecesse a ela 8 xícaras, 4 com o chá antes, 4 com o chá depois, e ela acertasse todas, e você soubesse que a probabilidade dela acertar aquilo sem que ela tivesse a capacidade de diferenciar as preparações, essa probabilidade seria de 1,4, você acreditaria que ela tem a probabilidade, que ela realmente consegue diferenciar essas xícaras? Agora pensa, mesmo que ela conseguisse diferenciar, ela pode errar uma ou outra. E se ela só acertasse 6 das 8? A probabilidade dela só acertar 6 das 8 xícaras apresentadas seria de 16 em 70. Isso considerando que ela não tem a capacidade de diferenciar entre essas xícaras. Seria uma probabilidade de 22,86%. E agora, você acreditaria que ela consegue diferenciar essas preparações? Você provavelmente pensou que você acreditaria nela no primeiro caso, caso ela acertasse as 8, mas não acreditaria nela no segundo caso, caso ela acertasse apenas 6. Com base nessa história, a gente consegue chegar nos conceitos de teste de hipóteses, valor de P e nível de significância alfa. Essas hipóteses, elas são a base do teste de hipóteses e, em geral, elas são chamadas de hipótese nula e hipótese alternativa. A hipótese nula é geralmente a hipótese de negação, de que não existe efeito ou de que, nesse caso, ela não tem a capacidade de diferenciar as preparações. Enquanto que a hipótese alternativa é a hipótese que contradiz a hipótese nula, e em geral ela é a que vai dizer que existe efeito, ou que nesse caso a doutora Muriel tem a capacidade de diferenciar as preparações. O teste de hipóteses é, portanto, sempre baseado em duas hipóteses que se contradizem e que são mutuamente exclusivas. Isso quer dizer que, independente do cenário, ele tem que estar compreendido ou na hipótese nula ou na hipótese alternativa. Eu não posso ter uma terceira possibilidade, uma terceira hipótese que não está incluída aqui. Então, nesse caso, ótimo, é isso que a gente tem. Então, a hipótese nula é de que ela não tem a capacidade de diferenciar as preparações e a hipótese alternativa é de que ela tem essa capacidade. Não existe uma terceira possibilidade, então, ou a hipótese nula é a mais adequada ou a hipótese alternativa é a mais adequada.
Outros dois conceitos que dá para a gente tirar dessa história são os conceitos de valor de P e nível de significância. Eu te contei que por análise combinatória a gente consegue chegar à conclusão que a probabilidade dela acertar 6 xícaras sem conseguir diferenciá-las de fato é 22,86%. E a probabilidade dela acertar 8 xícaras sem conseguir diferenciá-las de fato é de 1,43%. Esse valor de probabilidade corresponde ao valor de P, e ele é a probabilidade de se obter um resultado igual ou mais extremo que o obtido, dado que a hipótese nula é verdadeira. Essa é a definição de valor de P e ele fica meio confuso dependendo do exemplo. Mas nesse caso, voltando no exemplo das xícaras e da doutora Muriel, esse valor de P é a probabilidade dela acertar essa quantidade de xícaras ou uma quantidade ainda maior, dado que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, considerando-se que ela não tem a capacidade de diferenciar entre as preparações. Então, vamos de novo entender esse conceito, que isso é bem importante. Essa porcentagem de 22,86% para 6 xícaras, ela indica que a probabilidade da doutora Muriel acertar 6 xícaras ou mais, tá? Então, ou 6, ou 7, ou 8. É que nesse caso ela não teria como acertar 7, né? Porque ela sabia que era meio a meio. Essa probabilidade seria de 22,86, considerando-se que ela não tivesse a capacidade de diferenciar entre as xícaras. E no caso das 8, 1,43 é a probabilidade que ela consiga acertar as 8 xícaras sem ter a capacidade de diferenciar entre as preparações. Aí uma coisa que eu te perguntei foi: você acreditaria nela se ela acertasse 6 xícaras? Provavelmente não. Você acreditaria nela se ela acertasse 8 xícaras? Provavelmente sim. Qual foi o seu critério para escolher acreditar nela quando a probabilidade dela ter acertado sem conseguir diferenciar era apenas 1,5% e não acreditar quando a probabilidade era perto de 23%? Você provavelmente criou um critério na sua cabeça de uma probabilidade aí limite. E é isso que a gente faz. E a gente considera essa probabilidade limite, ela é chamada de valor de alfa ou nível de significância. Ele é um limite que a gente estabelece antes do experimento se iniciar, então ele é definido a priori, e ele define se a gente vai considerar a hipótese nula ou rejeitá-la. Então, se você vai acreditar que ela consegue diferenciar as preparações ou não. Em geral, no mundo das biológicas, o valor de alfa utilizado é o valor de 5%. Então, usando esse critério, essa nota de corte de 5%, a gente acreditaria na doutora Muriel caso ela tivesse acertado as 8 xícaras, mas não acreditaria nela caso ela só tivesse acertado 6 xícaras. Mas eu quero ser ainda mais criterioso. Eu quero escolher como valor de alfa 1%. Então, eu só vou considerar a hipótese alternativa, rejeitar a hipótese nula, acreditar que ela consegue diferenciar as xícaras, caso a probabilidade dela ter acertado sem saber diferenciar seja menor que 1%. E aí? Aí você precisaria mexer no seu desenho experimental. Então, de repente, acrescentar mais 2 xícaras. E aí sim, a probabilidade dela acertar 10 xícaras sem ter a capacidade de diferenciá-las, aí sim seria menor que 1%. Essa história foi publicada, esse desenho experimental foi publicado pelo Ronald Fisher anos depois, no livro The Design of Experiments, e no capítulo 2 ele conta essa história e ele chama esse experimento de Lady Tasting Tea, a senhora tomando chá. E esse Uma Senhora Toma Chá virou o nome dado a esse experimento. No livro, Ronald Fisher conta como se fosse uma história hipotética, mas há relatos de que isso realmente aconteceu. Um dos relatos é a biografia do Ronald Fisher, escrita pela filha dele, e as pessoas que dizem que isso aconteceu dizem que a doutora Muriel acertou as 8 xícaras.
Vale dizer também que a doutora Muriel não era uma pessoa totalmente leiga, eu acho que isso muda bastante a nossa interpretação do experimento. E há relatos meio difíceis de comprovar de que ela mesma explicou para o Fischer que ela conseguia perceber a diferença, porque existe uma diferença na desnaturação das proteínas do leite, dependendo da ordem. Porque o leite, em geral, não está quente e o chá está quente quando essa preparação é feita. Essa história é também a história que dá título a um livro de divulgação científica de estatística, que é o Uma Senhora Toma Chá. E nesse livro, a grande falha dele, na minha opinião, é que ele não conta quem era a mulher da história e conta como se ela fosse uma pessoa totalmente leiga e simplesmente casada com um cientista. E eu me incomoda um pouco o fato da Muriel, que era uma pessoa com uma super formação, uma mulher com mestrado e doutorado na década de 1920, era com certeza um ponto fora da curva, ela ter sido apagada dessa história. Então, eu espero que nesse vídeo tenha ficado mais claro para você o que o valor de P significa, o que o valor de alfa significa, como a gente pensa em hipóteses para o teste de hipóteses, e nos vídeos futuros dessa série eu quero continuar falando sobre valor de P, para a gente conseguir discutir algumas interpretações erradas que estão muito associadas a esse valor de P. Se você gosta dos vídeos que são publicados aqui, por favor, curta os vídeos, se inscreva no canal, me siga também no Instagram, onde eu publico novos conteúdos de estatística, é lá no @estatística aplicada. E até a próxima!